nós temos uma estrutura secundária, terciária e quaternária, obviamente a gente está falando em enovelamento, né? E esse enovelamento é essencial para a função. Então, vamos tentar mostrar para vocês aqui muito rapidamente que o enovelamento está ligado à estabilidade dessas proteínas e como que isso se relaciona. Aqui eu estou mostrando para vocês um segmento de 36 resíduos de aminoácidos de uma proteína microbiana que foi colocada em água. Em água, o que se observou através de simulação computacional, porque hoje em dia é possível você, através da sequência de aminoácidos, você conseguir montar modelos já de como seria a estrutura tridimensional dessas proteínas. O que acontece é que a proteína, vocês estão vendo, ela tem formas diferentes, conformações diferentes. Isso em solução. Todas elas foram detectadas. Isso significa o quê? Que uma proteína, ela vai se enovelando e ela vai visitando conformações diferentes enquanto dissolvido num solvente. No caso, a grande maioria das nossas proteínas em água, né? Então, qual que é a diferença dessa daqui, ó? Por exemplo, olha, ela tem aqui uma tentativa de hélice, né? Essa outra aqui já tem uma hélice um pouco melhor definida nessa região. Essa daqui já tem outra região, de forma que o que a gente vê é que o enovelamento tem que ser, digamos assim, de certa forma, assistido por alguém. Para que eu não tenha um conjunto de conformações que não me levem a uma conformação ativa que me vai conferir a função. Então, isso já foi estudado termodinamicamente. E o que acontece é essa visão termodinâmica que se tem do processo de enovelamento de uma proteína, que é um polímero de alta massa molar, como a gente já falou. Vocês estão vendo aqui que nesse gráfico aqui, a gente consegue perceber, olha, a energia versus, aqui a gente está tentando provar, né? 100% é a porcentagem de resíduos da proteína que vão estar na conformação nativa, ou seja, naquela que ela existe e tem a função. Então, se a gente olhar aqui, o 100% está aqui, o 0 está aqui, e aqui nós temos maior energia e menor energia. O que vai acontecer? Aqui nós temos, então, porcentagens de resíduos, é muito alto, com grande energia, né? Eu estou bem longe da conformação nativa. Tudo isso vai convergindo para chegar numa situação de baixíssima energia, e, portanto, aquela em que 100% dos resíduos estarão na conformação nativa. Então, vocês veem que aqui, ó, no fim do túnel, do funil, é que a gente chega numa situação energeticamente favorável, que é a conformação definida como sendo a nativa, que vai ter a função dela. Então, sempre tende-se aquilo que é mais energeticamente favorável. De novo, enfatizando aquilo que a Nádia disse aqui. Tudo que vocês estudarem em bioquímica, todos os processos bioquímicos são processos químicos e, portanto, seguem todas as leis que vocês já conhecem da termodinâmica, né? Então, a tendência de uma proteína, da estrutura tridimensional funcional dela, para ser definida, é chegar numa condição de energia mínima, né? A condição mais estável. Aqui vai ser a conformação dentre essas que a gente mostrou, que vai estar mais energeticamente favorável, tá? Aqui é só para mostrar para vocês e falar um pouquinho de estabilidade, é que aqui nós temos, ó, então a porcentagem, né, de sinal versus a temperatura. Vocês estão observando que nós temos curvas, são sigmoidais. Aqui nós estamos falando de uma ribonuclease, que é uma proteína que ela tem pontes de sulfeto e, portanto, a estrutura tridimensional, a estrutura nativa, que confere a função, vai ter as pontes de sulfeto que mantém aquela estrutura tridimensional. E aqui nós estamos falando de uma outra proteína que, para ter a estrutura nativa, ela precisa de um grupo M, que é uma porfirina, um composto orgânico, certo? O que vai acontecer é que, nesse caso aqui, o composto orgânico foi retirado, então ela está sem esse grupo, então é chamado de apomioglobina. Ela era uma mioglobina, quando ela perdeu o grupo prostético dela,
que é assim chamado aquilo que não é aminoácido, como eu falei no início, ela virou uma apomioglobina. Vocês estão observando o quê? Que existe aqui uma temperatura de fusão, digamos assim, diferenciada entre as duas, porque são proteínas diferentes, com sequências de aminoácidos diferentes, portanto, com estruturas tridimensionais também bem diferentes, né? Agora, vamos olhar essa situação aqui da ribonuclease. Vocês estão vendo, olha, a temperatura dela é por volta, de fusão, é por volta aqui de 50 a 60. Enquanto para essa daqui, ó, ela já resiste muito mais, ela já vai acima de 60. O que está dizendo isso para a gente? Está dizendo que, dependendo da temperatura que eu exponho a proteína, ela pode manter ou não a conformação nativa, aquela que vai dar a função. Por quê? Porque naquela temperatura, todas as ligações e interações que mantêm a estrutura, elas são estáveis. Mas se por acaso eu sair para condições de temperatura maior, eu vou perder essa estabilidade, ou seja, a proteína ela vai se desenovelar, ela vai se desnaturar, vai perder a conformação nativa. Então, vocês já ouviram falar um monte de vezes, se ferver a proteína perde atividade, né? Ou se eu expuser a reagentes desnaturantes, vai perder a atividade. Eu mostrei para vocês que para elucidar a sequência primária, a gente quebra as pontes de sulfeto reduzindo. Olha, se a gente quebra a ponte de sulfeto, a gente está desnaturando também a proteína, né? Está deixando ela mais flexível, não tão amarrada quanto ela é. E aqui a gente está vendo também uma outra coisa, olha. Se agora eu pegar essa mesma ribonuclease, que tem esse perfil aqui, né? E aqui a temperatura de fusão está mostrada aqui por volta de 50. E eu agora colocar na presença de cloridrato de guanidina, que causa desnaturação, a gente vai observar o seguinte, ó. Quando eu tenho zero desse agente desnaturante, eu tenho uma porcentagem zero de proteína unfolded, quer dizer, desenovelada, né? Então, ela todinha é novelada. Conforme eu vou aumentando a concentração desse agente desnaturante, o que vai acontecendo? Eu vou aumentando a porcentagem da desnaturação e, portanto, eu vou tendo mais proteína que está desenovelada. Então, o químico ou o bioquímico trabalha com essas coisas. Ora, é interessante se manter a estrutura nativa da proteína, ora, é interessante a gente desenovelar para poder estudar essa proteína. Entender como é que se dá esse folding, entender que forças mantém isso tudo e como que é importante para a função aquela estrutura. Então, aqui nós estamos mostrando proteínas que são chamadas chaperonas. E essas chaperonas existem duas classes. A classe chamada HSP70, né? Isso daqui, o H é de Heat Shot Protein, são proteínas que aguentam temperaturas mais altas e que elas ajudam, elas sofrem uma denaturação só em temperaturas muito mais altas e ajudam proteínas que se desnaturam em temperaturas menores. E aí aqui existe uma sequência, o ciclo, de como esse tipo de chaperona ajuda. Então, vocês estão vendo aqui, a gente começa com uma proteína que está desenovelada, certo? Com a ajuda dessas chaperonas, que aqui estão representadas como esses bloquinhos aqui, nesse caso os azuis é a DNAJ e a DNAK, que são chaperonas de Escherichia coli, são bacterianas. A gente está vendo que com o gasto de ATP existe interação dessas proteínas com a proteína que está desenovelada. Depois, então, ocorre perda de fosfato inorgânico, ocorre a formação agora de um complexo diferente daquele inicial, quando eu tinha moléculas de ATP envolvidas. E aqui, então, eu fico com ADP, porque se eu perdi um fosfato, eu tinha trifosfato, eu perdi um fosfato, fiquei com difosfato, por isso que saiu de ATP e virou ADP, certo? Isso, obviamente, significa liberação de energia também, né? A hidrólise do ATP é acompanhada de liberação de energia, que é utilizada para a formação desses complexos. Depois, então, o ADP, então, ele interage com uma outra proteína que entra aqui na história, também bacteriana. Forma-se um outro complexo com gasto de ATP, então também tem hidrólise. Eu chego na liberação da proteína. Olha aqui, ó, ela desenovelada e ela agora na conformação nativa. É bem diferente,
né? Vocês estão vendo que aqui, ó, ela não tem hélices, não tem estrutura secundária muito bem definida. Aqui ela tem duas hélices muito bem definidas. E dobramento muito diferente. Aproximação de grupos completamente diferentes. Existe, como eu falei, então, essa classe de chaperonas, mas também existe uma outra classe chamada chaperoninas. Essas atuam um pouco diferente. Elas também interagem com as proteínas que precisam ser enoveladas, só que elas fazem de uma forma diferente. Elas criam, elas propiciam um ambiente na qual, ó, dá para ver daqui, ó, aqui está a minha proteína desenovelada, que de certa forma interage agora com essa parte dessa proteína, né? Ocorre durante o processo gastos de energia e, portanto, consumo de ATP. Libera-se, por exemplo, essa subunidade aqui são subunidades da mesma proteína diferentes. Ocorre liberação dessa subunidade. Depois, de novo, com gasto de ATP, essa subunidade, olha, vocês estão vendo que aqui a subunidade existia nessa posição, aqui ela existe nessa outra posição, forma quase que uma tampinha para a proteína, que fica agora totalmente imersa em um ambiente completamente diferente daquele que ela tivesse fora dessa proteína. Certo? E aí ocorre então agora dobramentos e a proteína sai totalmente enovelada. Então, a chaperonina, ela criou um ambiente que foi oportuno para que a proteína fizesse outras interações diferentes daquela que ela faria se ela tivesse só em solução aquosa. Por quê? Uma interação eletrostática depende do que está acontecendo em volta, não é? Se eu tenho aqui um dobramento, essa lisina vê esse ácido aspartico. Se agora eu colocar de um meio polar, por exemplo, para um meio totalmente diferente, hidrofóbico, pode ser que isso faça isso, essas ligações se desfaçam. Então, o ambiente é extremamente importante na determinação da conformação de um polímero, no caso aqui uma proteína. Tá? Rico em aminoácidos hidrofóbicos, aminoácidos polares carregados, não carregados, certo? Vocês conseguiram perceber a questão do enovelamento? E como o enovelamento determina estabilidade? A gente não colocou aqui, mas várias dessas proteínas, além de serem dobradas em função dessas coisas, também podem ser, digamos assim, facilitadas esses dobramentos, dada a presença de grupos prostéticos, como alguns íons metálicos. Tá? Por exemplo, cálcio ajuda muito na termoestabilidade de determinadas estruturas proteicas, porque ele vai se coordenar com oxigênios da molécula. E, de certa forma, vai amarrar a estrutura naquela conformação. Bom, agora vamos mudar um pouquinho e falar agora sobre as funções das proteínas e entrar em duas atividades que são muito importantes, né? O papel, a gente sabe que as funções de proteínas nós podemos resumir algumas, a gente sabe que pode ser de transporte, é o caso, por exemplo, do transporte de oxigênio essencial à nossa vida, né? A questão de estruturação, vamos dar como exemplo a seda e o colágeno, eu já vou mostrar alguma coisa, principalmente do colágeno. Também a proteína geralmente está envolvida em movimentação, como exemplo a gente pode falar sobre os músculos e os flagelos. Então, no momento que eu estou fazendo esse movimento aqui, eu só posso fazer esses movimentos, minha musculatura está fazendo isso justamente em função de proteínas que conseguem ajudar nessa movimentação, né? Isso tudo com gasto de energia. Catálise de reações químicas, então todo o metabolismo, eu vi na aula da Nádia, que ela mostrou o nosso mapa metabólico, que vocês vão terminar as bioquímicas sabendo direitinho, entendendo tudo, né? É muito interessante porque a gente começa a entender coisas que a gente não entendia normalmente, do tipo, tem que comer vitamina, não pode deixar de comer lipídio, não pode comer muito carboidrato ou pode comer muito carboidrato, tem que comer proteína, né? O que é coenzima? O que é um hormônio? Por que você faz dosagem hormonal? Qual a importância do seu nível de insulina? Né? Tudo isso a gente vai entender, e isso tudo é catalisado por enzimas, que são proteínas. Sinalização, toda a parte de ação hormonal, tudo no nosso metabolismo é regulado, e a ação hormonal é extremamente importante nessa regulação, além
da catálise enzimática, né? E a resposta imunológica também, muitas proteínas são imunoglobulinas, nos ajudam na nossa defesa, né? Contra o meio e tudo que existe no nosso meio. Nós vamos particularmente mostrar aqui a função estrutural, que é muito importante, e eu escolhi como exemplo o colágeno, né? Então, vocês estão vendo aqui, ó, essa imagem está mostrando fibras. Essas fibras, elas são longas, mas elas têm conexões entre elas. Se a gente agora der um zoom nisso tudo, a gente vai ver alguma coisa desse tipo aqui, né? E se a gente der um zoom maior ainda nessa parte, no azul, a gente vai ver que, na verdade, a gente está falando de fibras. Essas fibras, na verdade, são constituídas, são proteínas. Vocês estão vendo que aqui existe uma hélice, aqui existe uma hélice agora totalmente num modelo cheio, e aqui existe a tripla hélice que constitui o colágeno. Então, se eu olhar nessa direção, eu vou ver uma fibra constituída de cadeias peptídicas que se enovelam gerando uma tripla hélice. Se eu agora olhar daqui de baixo ou dali de cima, eu vou ver uma estrutura desse tipo aqui, né? Mostrando a fibra sob o ponto de vista diferente. Essas fibras, elas fazem essas malhas que a gente está mostrando aqui em função de um outro composto químico que também, olha, é rico em carbonos, né? É uma sequência que contém também no caso, uma lisina modificada, que está hidroxilada, ligada então às cadeias polipeptídicas, de forma que eu posso fazer essas ligações cruzadas aqui entre essa fibra com essa fibra, outra fibra aqui, tá? Então, olha aqui, dependendo da função do tipo de reação que essas enzimas catalisam, nós vamos ter classes de enzimas. Então, vamos dizer que as maiores são as oxirredutases, as transferases. Vocês veem que o nome já diz mais ou menos qual é a função catalítica que ela tem, né? Essas estão envolvidas, são catalisadoras de reações de oxirredução. Essas de transferência de grupos. As hidrolases de catalisar a hidrólise. As liases de adicionar grupos por exemplo, a ligações duplas, ou ainda ajudar na formação dessas duplas, removendo determinados grupos. As isomerases, de fazer a isomerização. E as ligases, de catalisar formações de ligações desse tipo que eu estou mostrando aqui em reações de condensação, né? Como que essas enzimas, elas ajudam no nosso organismo? Né? Tudo que nós estamos falando aqui é de proteínas. Vocês entenderam um pouco da parte estrutural, um pouco sobre como elucidar essa parte estrutural. Agora nós estamos falando das funções. Essas enzimas, elas ajudam a fazer com que essas reações, elas aumentem loucamente em termos de velocidade, né? Nós não podemos ter velocidade de reação muito baixa no nosso organismo. Tudo tem que ser feito de forma mais eficiente possível, mais rápido possível e de forma mais precisa possível, com a maior economia possível, certo? A natureza é sábia, né? Então, o que acontece? Por exemplo, a anidrase carbônica, olha o quanto ela aumenta a velocidade da reação que ela catalisa, 10⁷. E como que as enzimas fazem isso? Também nós estamos num curso introdutório e tudo isso, eu não estou prometendo coisas que vocês não vão ver, a gente vai ver com detalhes. Mas aqui eu queria que vocês entendessem aquilo que talvez alguns já saibam, que é, nós temos então para uma determinada reação que sai de um reagente ou de um substrato e gera um produto, uma determinada coordenada de reação, né? Ora, isso significa um caminho reacional. Eu tenho, então, um substrato num nível energético, eu depois vou atingir, então, um complexo ativado, que depois vai me levar a um produto com uma determinada velocidade e com um determinado rendimento. Ora, se eu for medir, então, a energia de ativação da reação não catalisada, tem esse valor aqui, ó, por exemplo, em módulo, né? Se agora eu faço a reação catalisada por uma enzima, se eu coloco um catalisador, o que vai acontecer é que essa enzima vai reconhecer esse substrato,
vai formar um complexo com esse substrato. Esse substrato depois vai ser transformado num outro complexo, que é da enzima já com o produto. Então, de novo, o que a enzima faz é propiciar com que a reação ocorra de uma forma mais eficiente por um caminho reacional diferente. Então, de novo, o que acontece é que a enzima cria situações de complementaridade ao substrato e de complementaridade principalmente ao estado de transição, ou seja, um caminho reacional diferente é criado. Então, se você for analisar, a gente vai ver que nesse caminho tem um ΔG, uma quantidade de energia envolvida, nesse daqui um outro e nesse daqui um muito menor.